Boa tarde, está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. Você vai ver nesta edição. Situação muito preocupante no Rio Grande do Sul. Chuvas e granizos causam prejuízos milionários aos produtores. Enquanto isso, no Nordeste falta água. Reservatórios importantes da Bahia estão com capacidade abaixo de 6%. Você vai conferir aqui no Agricultura BR que a moagem da cana-de-açúcar no centro-sul do país, na primeira quinzena de outubro, é 10% menor. E ainda nesta edição você tem um levantamento sobre os atuais estoques de milho, arroz e feijão no Brasil. Mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber e traz impacto direto no seu negócio a partir de agora no Agricultura BR. Mercado futuro da soja opera em queda nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago, com várias posições operando abaixo de $9 por bushel. Movimento de queda nessa sexta-feira. Vamos conferir então como é que estão os negócios neste momento. A abertura do Agricultura BR, a soja vem com queda no mais curto prazo entre 0,5% e 0,6%. Posição de novembro negociado a $8,94 mais 50 por bushel, queda de 0,47%. Janeiro, $8,95 mais 50 por bushel, queda de 0,61%. Março, $8,97 o bushel, queda de 0,63%. E maio a $9 por bushel, queda de 0,60%. As posições negociadas neste momento estão muito próximas à mínima de negociação nesta sexta-feira. A informação agora é para o dólar. Dólar comercial negociado aqui no Brasil ontem fechou em queda depois de 4 dias seguidos operando em alta. Moeda americana fechava o dia ontem aqui no Brasil a R$ 3,90 mais 4. No dia de hoje, abriu em alta, logo em seguida já mudou o rumo dos negócios, operava em baixa, mas há pouco retomava o movimento altista. É o que a gente acompanha agora, então, como estão os negócios com o dólar comercial aqui no Brasil. A alta continua, ela é de 0,25% no momento, com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,91 mais 7. Está aí a moeda americana, dólar nesse momento em leve alta no Brasil, oscila muito o dólar no país nos últimos dias por conta de fatores externos e fatores internos também. Nos fatores externos se tem os Estados Unidos que devem manter a sua política econômica, a sua política financeira, e esse é um fator que traz a moeda americana em queda, ou dá mais tranquilidade, pelo menos no cenário internacional. Já aqui no Brasil, as situações da política brasileira, da economia brasileira, aí sim traz motivos para o dólar subir neste momento, por isso que oscila tanto agora, uma leve alta para o dólar, negociada a R$ 3,91. Dois fatores fundamentais que formam o preço da soja, contribui também com o preço do milho aqui no Brasil. E já que o assunto é soja, nós sempre abrimos falando dessa commodity agrícola, vamos ver agora os destaques, fundamentos para a soja. Estados Unidos, você tem aqui o ranking dos maiores exportadores para a soja do mundo todo, você tem números do Departamento de Agricultura americano, com o Brasil com 56.450.000 toneladas de exportação, de expectativa na temporada 15-16. Você tem aqui Estados Unidos com 45.590.000 toneladas, Argentina 9.750.000, Paraguai 4.600.000 toneladas e o Canadá fecha aqui esse conjunto com cinco grandes exportadores com 3.850.000 toneladas de soja exportadas. Por aqui mais informação, mais fundamento de mercado, você traz aqui conosco as vendas de exportações para 7 semanas da temporada 2015-2016 para os Estados Unidos. Números que foram atualizados ontem pelo relatório que foi apresentado ainda pela manhã. Da temporada 14-15 traz uma exportação na 7ª semana, ou trazia, de 32.730.000 toneladas. Agora a 15-16, 7ª semana com 25.380.000 toneladas, o que representa que a safra atual para a 7ª semana vem 22% mais lenta ou com um volume de vendas menor do que se tinha na mesma semana no ano passado.
O último gráfico, a última análise gráfica aqui que nós trazemos, mostra a importação chinesa. A China é a grande responsável por aquelas exportações muito fortes do Brasil, Estados Unidos também, porque eles têm uma necessidade de consumo interno de 91 milhões de toneladas, produzem 11 milhões e por isso precisam importar 79 milhões de toneladas, é o que eles buscam no mercado internacional para a temporada 15-16. Em 5 anos, essa importação de soja chinesa aumentou 33,4%, 79 milhões de toneladas. É um volume de soja que a China adquire de países como Brasil e Estados Unidos, principalmente. Bom, vamos falar do Brasil agora por aqui. Olha, a preocupação dos produtores rurais do país inteiro tem sido o clima. Em alguns lugares chove muito, em outros falta chuva. Nessa época em especial, onde se dá o início do plantio da safra de soja, o estado do Mato Grosso está enfrentando falta de chuva, falta umidade no solo e por isso o plantio por lá está atrasado. Vamos chamar então a Thaís Baroni da Somar Meteorologia para trazer a previsão do tempo para a gente, para as regiões produtoras de soja, em especial o Mato Grosso, né, Thaís, que enfrenta essa situação preocupante. Boa tarde para você. Quais são os destaques? Boa tarde, Juliana. Felizmente, vai voltar a chover um pouco mais sobre o estado do Mato Grosso do Sul agora nos próximos dias. Como você mesmo disse, o estado tem sofrido aí com a falta de chuvas, mas agora, até o fim de outubro e também no início de novembro, vai voltar a chover um pouco mais sobre o estado. Como a gente observa aqui, na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva somente na faixa leste do estado. Essa chuva ainda irregular e mal distribuída. No interior, o tempo ainda fica firme, mas a partir de amanhã, a situação começa a mudar um pouco. Uma frente fria na altura da região sudeste do país vai ajudar a organizar instabilidades que vão se espalhar e provocar pancadas de chuva na maior parte do estado. Essa chuva ainda não é tão volumosa, ela ainda é irregular e mal distribuída, mas já ajuda a aliviar um pouco a situação. No domingo vai continuar chovendo, agora as instabilidades se espalham por todo o estado do Mato Grosso e provocam também pancadas de chuva. Como a gente observa no acumulado, essa chuva ela não deve ser tão volumosa, como eu disse. Os acumulados não devem passar dos 15 milímetros no leste, também sul do Mato Grosso, e apenas 5 milímetros nas regiões mais ao norte. Mas a partir do dia 28 de outubro, as chuvas ganham um pouco mais de força por lá. Como a gente observa aqui, na região leste já vai chover mais de 30 milímetros até o dia 1º de novembro, 15 milímetros também no restante do estado. Essa chuva, como eu disse, é uma chuva também irregular e ainda mal distribuída, mas que já deve ajudar a aliviar um pouco a situação. A partir do dia 2 de novembro, aí sim, as chuvas ganham até um pouco mais de força sobre todo o estado. Até o dia 6 de novembro vai chover mais de 30 milímetros em praticamente todas as regiões do estado do Mato Grosso. Juliana. E notícias positivas, né? Pelo menos um alívio aí para o estado do Mato Grosso nas próximas semanas. Bom, a gente falou do Mato Grosso, vamos falar das demais regiões produtoras de soja do Brasil, então. Olha, outras regiões como o Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul têm encontrado condições melhores, né, para fazer esse plantio, chuvas mais regulares. Inclusive, tem uma equipe de reportagem, neste momento, a nossa equipe de reportagem no sul de Mato Grosso do Sul está no município de Dourados, onde tem chuva forte, então indicando aí que nos próximos dias já haverá condições bem tranquilas para fazer a semeadura da soja. Como que fica então, Thaís, e a previsão do tempo para essas outras regiões nos próximos dias? Olha, Juliana, no estado do Paraná, entre hoje e amanhã, o plantio da soja ele pode acabar sendo paralisado. As atividades de campo elas podem ficar um pouco comprometidas porque a gente tem uma frente fria, como a gente observa aqui pelas imagens de satélite, e esse sistema deve provocar chuva forte por lá na tarde de hoje e também amanhã. Essa região do sul do Mato Grosso do Sul também pode ser afetada aí por chuvas um pouco mais intensas. Como a gente observa aqui no acumulado, 70 milímetros nessa região de divisa entre Paraná e também Mato Grosso do Sul. Esse acumulado, embora pareça aqui que seja até o dia 27 de outubro, ele deve ocorrer entre hoje e amanhã, porque a partir do domingo a frente fria perde um pouco de força. Continua chovendo sobre o Paraná e também sobre o sul do Mato Grosso do Sul, mas de uma maneira um pouco mais fraca e irregular. É entre hoje e amanhã que chove mais forte por lá. Como a gente observa, a partir do dia 28 de outubro, as chuvas vão perder um pouco de força, os acumulados já caem um pouco, 50
milímetros também nessa região. No Mato Grosso do Sul também 30 milímetros. Então essa área aqui ela ainda vai receber chuvas frequentes até pelo menos o dia 1º de novembro, mas já sem grande intensidade. Sobre o estado da Bahia também volta a chover um pouco, mas nessa área a chuva é ainda irregular e mal distribuída. Sobre o estado de Goiás também chove um pouco mais, com acumulados também de mais de 30 milímetros. Como a gente observa aqui, a partir do dia 2 de novembro, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de força sobre o estado de Goiás, 50 milímetros acumulados, e sobre o Paraná e também Mato Grosso do Sul, a chuva continua, mas nesse período ela volta a ser um pouco mais irregular e também mal distribuída e não deve comprometer as atividades de campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Ok, Thaís, obrigada pelas informações. Até já. Por aqui é hora de conferir cotações da soja hoje em todo o Brasil. E olha, a falta de gado no Brasil trava as exportações de gado vivo. A gente vai saber de quanto tem sido essa queda, essa diminuição nas exportações com a Elaine Valdez, que participa agora no Agricultura BR. Olá, Elaine. Olá, Juliana, Fabiano, por aqui então você acompanha os números das exportações de gado vivo brasileiro, onde os exportadores seguem cada vez mais reduzindo esses embarques ao mercado internacional, reflexo direto dessa redução no mercado físico brasileiro de gado gordo, está cada vez mais difícil. Isso você vai sentir agora, esses números de janeiro a setembro, e olha só como ele vinha, e olha só a caída que ele dá aqui, 181.460 cabeças enviadas entre o período de janeiro a setembro. E olha só, a diferença é muito grande em relação aos 9 primeiros meses do ano passado, quando foram embarcado 522.210 cabeças. Para você de casa ter uma ideia, com esse número agora de 181.460 cabeças, a queda é de 65,3%. É muita coisa. A gente observa também que tem uma queda de 35,1%. O melhor resultado de janeiro a setembro foi marcado no ano passado. Agora você vai acompanhar comigo o valor médio e também o faturamento dos exportadores de gado vivo brasileiro. A gente acompanha o valor médio, que, claro, influenciado pela média do câmbio de R$ 3,16. Nós temos aqui o ano passado, cada cabeça enviada ao mercado internacional de gado vivo, R$ 2.299 e agora R$ 3.040 por cabeça enviada ao mercado internacional. Da mesma forma, a gente vai acompanhar também em relação à receita. E você observa aqui já na moeda brasileira e, claro, já influenciada diretamente pela questão do dólar frente ao real, mas nem isso foi capaz de alavancar o faturamento, como tem acontecido, por exemplo, nas exportações de carne bovina. A gente observa aqui o ano passado, de janeiro a setembro, R$ 1,2 bilhão. E com essa queda de 65,3% no volume, nós temos aqui 540 milhões de reais. É uma diferença bastante grande em relação ao mesmo intervalo do ano anterior e eu volto a repetir, reflexo direto da redução dos estoques de gado físico, de gado gordo aqui no mercado físico brasileiro. Por aqui você acompanha a cotação de mercado da pecuária de corte. Veja quanto está o valor de cada cabeça do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprimex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero.
falando ainda em pecuária, na próxima semana tem novidade na programação do Canal do Boi. É que na próxima segunda-feira estreia o programa Pecuária BR. Olha, que vai trazer as informações da pecuária bovina de corte, de leite, suíno, frango. E quem vai trazer essas informações é a Renata Ferreira, que vai acompanhar e vai conduzir junto com o Jorge Zaidan o Pecuária BR. Não é isso mesmo, Renata? É isso mesmo, é mais pecuária para você. E essa será a nossa missão. O programa vai informar o que acontece de importante na produção e na industrialização de carnes, leites e derivados. E logo na estreia, na segunda-feira, às 6h30, horário de Brasília, você vai conhecer um novo modelo de engorda intensiva de bovinos. A Fazenda São João, no sul do Mato Grosso do Sul, adotou uma técnica de alimentação adaptada da suinocultura e da avicultura. O modelo é chamado de a Granja do Boi. Com ele, a fazenda passou a bater quase 2 vezes ao ano o número de cabeças do rebanho. E você vai ver também uma nova tecnologia para a produção leiteira. E a notícia vem lá das Minas Gerais. A fazenda Santa Luzia de Passos foi uma das primeiras a instalar uma ordenha giratória para a raça Girolando no país. Com uma lactação diária de 28 mil litros, a propriedade estabeleceu meta de, em pouco tempo, chegar a 70 mil litros por dia, mantendo uma lotação de até 12 vacas por hectare de pasto irrigado. E outro destaque do Pecuária BR serão as informações de mercado. Vamos dar as cotações e os indicadores de preço, como o de bezerro em todo o país. E o indicador bezerro de Goiânia, no dia 21 de outubro, bateu R$ 1.400 a cabeça, uma queda de 3,4% nos últimos 30 dias. E no dia 22 de setembro, o preço do bezerro era cotado a R$ 1.450 a cabeça. E no programa Pecuária BR, você vai ainda acompanhar as entrevistas de gente que faz toda a diferença na produção animal. O professor José Bento Ferraz, da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, fala da diferença de uma raça sintética para uma raça composta. Você sabe qual o resultado dos cruzamentos com esses tipos de raça? Na entrevista, o professor responde a pergunta: qual é o melhor destino para uma fêmea F1? Veja o que ele respondeu. A fêmea F1, a fêmea cruzada de 2 raças, por exemplo, hoje a mais comum é a Nelore Angus ou Angus Nelore. Ela é uma vaca super interessante, muito precoce sexualmente, cresce bastante bem, é uma vaca muito eficiente, produz normalmente um bezerro, 0,9 bezerros por ano, mas ela tem um problema muito sério, com que tipo de macho a gente vai colocar em cima dessa vaca. Se a gente colocar um animal europeu, seja qual for a raça, ela vai estar com a genética europeia vai ser 75%. E ela vai perder a adaptabilidade, que para nós do Brasil Central Pecuário não dá, né? Além do que a gente não tem touros europeus no Brasil Central Pecuário fazendo acasalamento a campo. Colocar o zebu, a gente perde um pouco a vantagem da heterose e um pouco a produtividade. Então, uma grande pergunta é o que colocar. Ficou curioso? Então não perca o bate-papo com o professor José Bento Ferraz e Jorge Zaidan. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de segunda-feira, às 6h30 da noite, horário de Brasília, na semana de estreia do Pecuária BR. É mais pecuária para você. Tá certo, sucesso para Renata, Jorge Zaidan, toda a equipe do Pecuária BR. Seja bem-vindo, Canal do Boi, então na segunda-feira, com estreia às 18h30. Bom, e por aqui no Agricultura BR tem muita gente participando do programa com a gente, mandando seu alô, seu comentário sobre os assuntos que a gente trata no programa. Chegou a hora da gente mandar um abraço, então, a você que tem mandado essa participação aqui pra gente. Um abraço, então, ao Marcos Andrade, que é de Capela do Alto Alegre, na Bahia. Aliás, Bahia participa muito do programa. Um abraço a todos por aí. Ao Valmir de Conchal, em São Paulo, e também ao Samuel de Antônio Olinto, no estado do Paraná,
Continue ligado aqui com a gente, participando do programa. Aproveite para participar da enquete. Nós queremos saber o que tem preocupado o produtor rural neste momento, se é a questão climática, muita gente com problema para fazer a semeadura de soja, principalmente do centro do Mato Grosso do Sul para cima, Mato Grosso, Goiás, com muita dificuldade por conta das chuvas, Espírito Santo, Minas Gerais também com café passam com dificuldades. Se é a questão do dólar, muita oscilação no mercado de dólar aqui no Brasil, ou ainda as oscilações, né? A crise política e econômica do Brasil. Responde para a gente, responde aqui para o Agricultura BR, através do Twitter, através do e-mail ou através do WhatsApp. Está o telefone na tela, manda a sua resposta, manda foto também, vídeo, manda o que você quer ver aqui no programa que nós colocamos. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem os indicadores do agronegócio brasileiro. E quem produz e está de olho no mercado também está de olho nos indicadores da agropecuária aqui no Agricultura BR. E são eles que a gente traz para você agora, começando pela soja. Ontem o preço da saca de soja aqui no Brasil registrou uma leve desvalorização. Caiu 30 centavos no valor de cada saca de 60 quilos, voltando ao patamar de R$ 76,53. Apesar dessa leve queda no dia de ontem, o preço ainda se mantém estável nos últimos dias e acumula uma alta superior a 30% na comparação com um ano atrás. Vamos relembrar o que acontecia então nos últimos 30 dias com o indicador Soja Brasil da Rural Business. Você vê que há uma leve alta de 0,2%, levando em consideração o valor do dia 22 de setembro até o dia de ontem, 22 de outubro. 22 de setembro, o preço era praticamente o que tivemos ontem, R$ 76,35. Esse valor se manteve estável até o início do mês de outubro, quando o dólar operava em alta aqui no Brasil. No início de outubro, houve a queda do dólar frente ao real, queda expressiva por dias seguidos, o que resultou também na queda do preço da soja no país. No dia 7, chegava a R$ 74,83, dia 12, R$ 74,15, e de lá para cá veio recuperando esse patamar de R$ 76,00. No dia 17 já era R$ 76,45 e no dia de ontem R$ 76,53. Agora, se a gente relembrar o que acontecia exatamente um ano atrás, no dia 22 de outubro de 2014, a alta acumulada no ano é de 31,8%, já que um ano atrás, exatamente, o preço pago ao produtor de soja do Brasil pela saca era R$ 58,04. Já para a pecuária de corte, o preço médio do boi gordo praticado aqui no Brasil nos últimos 30 dias teve uma alta de 2,26%. É o que aponta o indicador, que é uma média dos preços praticados nas 14 principais praças produtoras brasileiras, onde essa média agora em R$ 144,25, arroba para a data do dia 22 de outubro. Mas a gente vai acompanhar como vem sendo essa escalada de alta para o preço do boi gordo nesses últimos 30 dias. A gente começa no dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro. No dia 23 chegava a R$ 141,06. Essa média já aumentava aqui na casa de R$ 142,00 entre o dia 30 de setembro até o dia 7 de outubro, mas a partir do dia 14, 15 de outubro já aumentava ainda mais para R$ 143,87, para chegar então no dia 22 de outubro a R$ 144,25. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,26% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, dia 22 de outubro de 2014, aí sim uma alta um pouco mais expressiva, que chega a 12,9% para essa matéria-prima. Já o indicador Milho Brasil, que leva em consideração uma média simples dos 8 principais estados produtores do país, registrou alta no fechamento de ontem, mesmo com as oscilações do dólar, que acabou fechando em queda nesta última quinta-feira. Houve expansão nos valores pagos pela saca de 60 quilos nessa média nacional, que é o indicador Milho Brasil, que subiu de R$ 27,97 para R$ 28,06 pela saca de
de 60 quilos, é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Você tem aqui o intervalo dos últimos 30 dias, valor de início de R$ 27,09. O pico de preços aconteceu entre o final de setembro e o 1º de outubro, o começo de outubro, R$ 28,34, mas apesar das oscilações, ficou muito próximo à casa de R$ 28,00. Em alguns momentos cedeu, mas volta mais uma vez para a casa de R$ 28,00, agora registrando R$ 28,06, o que garante em 30 dias uma evolução nos valores médios da saca de 60 quilos do Brasil de 3,6%. Já o preço médio da vaca gorda, de acordo com o indicador, também vem tendo altas e olha, muito semelhante às verificadas para o boi gordo nesses últimos 30 dias. É o que aponta o indicador e a gente vai analisar do dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro para a gente observar também essa escalada de alta para essa matéria-prima. Olha só, enquanto o boi gordo ficou em 2,26%, a vaca gorda 2,28%. Muito próximo às altas para as duas matérias-primas. A gente começou aqui no dia 23, R$ 131,62. Essa média aumentava para a data do dia 30 de setembro, R$ 132,87. Já aumentava aqui para casa dos R$ 133,87 na primeira semana do mês de outubro. Na segunda já ia para R$ 134,43, até aumentando mais um pouco no dia 22 de outubro, chegando a R$ 134,62. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,28% em relação ao intervalo de 22 de outubro de 2014, aí sim uma alta mais expressiva que chega a 14,3%. Já o indicador da Rural Business para o café arábica, negociado na região sul de Minas Gerais, não deu muita bola para o que aconteceu no mercado ontem, no cenário internacional do café, que houve retração, houve queda no café negociado em Nova York e nem tampouco para o dólar aqui no Brasil, que ontem também teve queda. Com isso, o preço do café arábica negociado na região sul de Minas no dia de ontem registrou alta surpreendente de R$ 2,50 no valor de cada saca de 60 quilos. Com isso, retornou ao patamar de R$ 492,50. Vamos ao gráfico, então, que traz a evolução nos últimos 30 dias. Você vê que no mês há uma alta de 3,14%, já que no dia 22 de setembro o preço pago era de R$ 477,50. No fim do mês de outubro, ele já subia, atingia no início do mês de outubro R$ 497,50 e de lá em diante se manteve neste patamar de 490, até encerrar o período de ontem, portanto, a R$ 492,50. Assim operou, então, o indicador Café Sul de Minas no dia de ontem. E finalizando a série dos indicadores, o preço do boi magro no estado do Mato Grosso, nos últimos 30 dias, do dia 22 de setembro até o dia 22 de outubro, teve uma queda, e essa queda foi de 2,6%. Para você ter uma ideia, a gente começou essa análise, então, no dia 22 a R$ 1.950, e para a data do dia 22 de outubro deste ano, agora R$ 1.900. Uma queda, então, nos últimos 30 dias, mas se comparado com o mesmo intervalo do ano anterior, quando estava a R$ 1.600 por cabeça, aí sim nós temos uma alta expressiva de 18,8% para o preço do boi magro praticado no estado do Mato Grosso. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, você acompanha agora mais cotação de mercado da pecuária de corte, dessa vez para o boi magro. E o assunto da Agricultura BR agora é o café, começando pelo cenário internacional e as negociações do mercado futuro. E olha só, café em Nova York volta a cair, voltam a recuar os valores de negociação nas posições de mais curto prazo
para o café arábica na plataforma Ice Futures. E é o que você confere agora comigo, porque a posição de dezembro não apenas perdeu o patamar de $1,20 por libra-peso, mas recua bastante, está abaixo de $1,18, $1,17 mais 85 por libra-peso, queda de 1,66%. Março é negociado com queda de 1,54% a $1,21 mais 35 por libra-peso. Maio, $1,23 mais 40 libra-peso, queda de 1,51%. E julho de 2016, $1,25 mais 45 por libra-peso, queda de 1,37% para as posições negociadas com o café arábica. Um dia um pouco mais difícil, mais complicado para o café, que vem em queda em Nova York. Já o café robusta, ou também chamado de Conilon, negociado na plataforma Life em Londres, ontem fechou o dia com ganhos, apesar de ter operado em baixa em boa parte dele. A gente acompanha os negócios de hoje, então, com essa variedade lá em Londres. Você vê queda nesta sexta-feira para o robusta. Posição de novembro de 2015 cai agora 1,92%, já caiu $30 por tonelada no dia de hoje e vem negociando a tonelada a $1.532. Já a posição de janeiro, $1.560, com queda de 1,63%. A posição de março caiu 1,62%, vem negociada em Londres a $1.573, enquanto isso a posição de maio a $1.598, com queda de 1,29%. Bom, e falando na variedade robusta, ainda hoje nessa edição tem mais informações a respeito da produção da variedade no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor do Conilon aqui no Brasil. Por lá, a seca é muito severa, inclusive tem municípios que estão aplicando multa para os produtores que utilizam a irrigação. Até mais tarde você tem detalhes dessa informação aqui com a gente. Por enquanto, você fica com as cotações da variedade Conilon e também do arábica no estado capixaba. Dia de queda no café para o cenário internacional, é queda em Nova York para o café arábica. A Juliana destacava agora queda também para o café robusta, negociado na plataforma Life de Londres. Vamos ver agora o café na Bolsa Paulista, café arábica na Bolsa Paulista vem com essa situação. A situação também é de queda, poucos contratos negociados. Essa é a tônica da Bolsa Paulista para os contratos com café, muito poucos contratos. Dezembro com 750 contratos negociados a $143,35 por saca, cai agora 1,65%. Em março de 2016 é ainda menos expressivo, $147,45 por saca de 60 quilos, apenas 40 contratos, 1,70% de queda. E setembro aqui com apenas 20 contratos também, muito poucos, $148,80 por saca de 60 quilos, 1,5% de queda nesse momento, apesar da pouca expressão dos contratos negociados na Bolsa Paulista, ainda assim acaba refletindo o que ocorre neste momento na Bolsa de Nova York. Você que nos acompanha ao vivo aqui no canal do Boi, participe da enquete do Agricultura BR dessa semana. Nós queremos saber, você, produtor rural, o que mais te preocupa no momento? O dólar, o clima ou a instabilidade política e econômica do Brasil? Esta enquete dessa semana você responde para a gente através do aplicativo WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 6796562266. Nós vamos ler a sua resposta ao vivo aqui para também compartilhar com os demais produtores e telespectadores do programa quais são os principais
problemas aí Brasil afora. E daqui a pouco você tem informações sobre a moagem de cana no centro-sul do país, 10% inferior na primeira quinzena de outubro. E ainda hoje você tem um levantamento sobre os atuais estoques de arroz e feijão do Brasil. Não saia daí, nós voltamos já. E atenção agora para quem trabalha na cadeia produtiva sucro-alcooleira, porque a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país caiu 10% na primeira quinzena de outubro. É isso mesmo, os dados foram divulgados hoje pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Olha só, a moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país, a principal produtora de cana do Brasil, somou na primeira quinzena de outubro 36 milhões e 130 mil toneladas. A queda em relação à quinzena imediatamente anterior foi de 10%. O recuo, segundo a única, se deve às chuvas que atingiram as regiões canavieiras mais tradicionais da região no período e atrapalharam os trabalhos de colheita. No acumulado da safra, o volume total processado está em cerca de 480 milhões e 500 mil toneladas, praticamente igual ao registrado no mesmo período do ano passado. Apesar disso, segundo a única, esta safra deve encerrar com um volume bem distinto da anterior, já que a temporada passada encerrou com falta de matéria-prima e essa não deve conseguir processar toda a cana disponível. Faltam ainda mais de 100 milhões de toneladas para serem moídas. Se essa meta for concluída, a safra 2015-2016 de cana-de-açúcar na região sul do país, na região, melhor dizendo, centro-sul do país, deve encerrar com uma moagem de 580 milhões de toneladas de cana, um volume de 10 milhões de toneladas a menos em relação à previsão inicial da única, que era de 590 milhões de toneladas. Por aqui a gente segue falando sobre o setor sucro-alcooleiro. As informações agora são para o preço do açúcar no cenário internacional. Ontem a gente destacava aqui que o açúcar subia bastante na Bolsa de Nova York. O dia encerrou com posições atingindo valores máximos dos últimos 5 meses. E essa alta a gente explicava ontem aqui que se devia principalmente à informação de que a China aumentou em 80% as suas importações de açúcar no mês de setembro. Com isso, o mercado reagiu positivamente. Um outro fator que também influenciou isso foram as previsões de tempo aqui no Brasil, que mexem bastante com o cenário internacional do açúcar. A previsão dá conta de que vai haver muita chuva ainda durante as próximas semanas, o que pode atrapalhar os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar e assim processamento da cana para a produção do açúcar. A gente acompanha então os negócios de hoje com o açúcar, então, depois desse dia de altas elevadas lá em Nova York. Hoje o açúcar cede, perde os patamares registrados ontem. A posição de março de 2016 cai agora 1,43%, vem negociada a 14 centes de dólar mais 38 por libra-peso. Já o açúcar para entrega em maio do ano que vem caiu 1,40%, vem com negócios a 14 centes de dólar mais 0,7. Enquanto isso, julho de 2016 opera abaixo do patamar de 14 a 13 centes de dólar mais 84 por libra-peso e amplia agora ainda mais essa queda, caindo 1,35%. Por aqui agora o destaque é para o mercado internacional do milho. E olha, a valorização do dólar no cenário internacional traz um impacto muito negativo sobre o milho norte-americano, ainda mais no ano em que o Brasil tem muito produto para exportar e deve chegar, de acordo com a estatal brasileira Conab, a quase 28 milhões de toneladas na temporada 2014-2015. Os reflexos são claros e são diretos sobre as exportações norte-americanas. Entre os dias 9 e 15 de outubro, as vendas de exportação totalizaram apenas 248 mil toneladas. Era esperado entre 400 mil e 900 mil toneladas vendidas nessa semana, então ficou muito aquém da mínima que o mercado norte-americano esperava. Os efeitos são diretos e negativos sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho negociado em Chicago, que mais uma vez vinha em queda nesta sexta-feira. Vamos ver agora, queda continua e as posições cada vez mais distantes da marca de 4 dólares por bushel. Posição de dezembro de 2015 é negociada a 3 dólares, 75 centes mais 50 por
bushel, queda de 0,72%. Março, 3 dólares 84 centes mais 25 por bushel, queda de 0,96%. Maio do próximo ano, 3 dólares 90 centes mais 25 bushel, queda de 0,82%. Julho de 2016, 3 dólares 94 centes mais 50 por bushel, queda de 0,69%. Mais um dia de queda mais uma vez brusca para o milho. Vou pedir para o pessoal deixar aqui a tabela, porque você pode observar entre os últimos negócios, a segunda coluna da sua esquerda para a direita, para a última coluna da esquerda para a direita, que são praticamente os mesmos valores. Portanto, o milho vem na negociação mínima desta sexta-feira, mais uma vez, sentindo realmente os últimos números que foram apresentados de vendas e exportações, e principalmente Brasil com muito mercado, ganhando muito mercado. É muito competitivo o Brasil neste momento para as vendas de exportações de milho, que inclusive em outubro devem ser recorde, como você já acompanhou nesta semana aqui no Agricultura BR. O assunto continua sendo milho, mas agora a gente traz os fundamentos para o mercado norte-americano. Eu lembro que os números de venda de exportações entre 9 e 15 de outubro foram muito fracos, apenas 248 mil toneladas. Isso traz impactos realmente bastante negativos em relação ao milho vendido dos Estados Unidos. E aqui, a agência Rural Business montou um estudo muito interessante que mostra o comportamento de vendas e exportações dos principais exportadores do mundo nos últimos 5 anos, de acordo com os números do Departamento norte-americano. Estados Unidos lideravam na temporada 11-12 com 39 milhões e 100 mil toneladas e devem chegar na temporada 15-16 até 47 milhões de toneladas. Brasil, na temporada 11-12, tinham 24 milhões e 300 mil toneladas de exportação. Esse é o ano de seca nos Estados Unidos, por isso que esse valor também é bastante expressivo no Brasil nas exportações na temporada 11-12 e devem chegar a 25 milhões de toneladas na temporada 15-16, de acordo com o organismo norte-americano. Mas é bom ressaltar que esse é o número do departamento americano. Aqui, de acordo com a Conab, a temporada 15-16 será marcada por uma venda de exportação de milho do Brasil na ordem de 28 milhões de toneladas, de acordo com o primeiro levantamento da estatal brasileira apresentado neste mês de outubro. Dando continuidade aqui, nós temos a Ucrânia na temporada 11-12. Pode voltar o gráfico aqui, só para terminar aqui, para mostrar Ucrânia e Argentina também, que são grandes exportadores. Então aqui nós temos a Ucrânia. Na temporada 11-12, a Ucrânia era o terceiro maior exportador, exportou 17 milhões e 100 mil toneladas. Temporada 15-16 deve ser o quarto, porque vai exportar 14 milhões e 500 mil toneladas. O que muda aqui é a posição entre Ucrânia e Argentina. Na temporada 11-12, a Argentina exportou 15 milhões e 200 mil toneladas e agora, na 15-16, de acordo com os americanos, vai exportar 17 milhões de toneladas. Por aqui agora sim a gente dá sequência aos números, aos fundamentos gráficos para o milho no cenário internacional, e aqui nós mostramos a totalidade de vendas e exportações em 7 semanas do milho nos Estados Unidos. E olha só, temporada 14-15, em 7 semanas tinham vendido 18 milhões 250 mil toneladas. Com as 248 mil toneladas que foram vendidas na semana do dia 9 até o dia 15 de outubro, os norte-americanos totalizaram 11 milhões 880 mil toneladas de milho, o que representa um valor bem mais baixo para as vendas de exportação no acumulado de 7 semanas, exatamente 35% a menos do que acontecia na temporada passada. Isso mostra bem como os americanos têm dificuldade, pouca competitividade com o dólar mais elevado. Você acaba de conferir as cotações do milho hoje no mercado físico do Brasil, valores mínimos e máximos praticados em cada estado produtor, de acordo com a apuração da agência Rural Business. Agora é hora de informações sobre o mercado futuro do grão. No dia de ontem, milho negociado na BMF Bovespa subia. A posição de mais curto prazo, que é a que tem o maior número de contratos negociados, a de novembro, fechou na maior cotação dos últimos 17 dias. Depois dessa alta de ontem, milho hoje
hoje cai na BMF. Vamos aos números então. Milho negociado na Bolsa Paulista, operando com queda de 0,95% para a posição de novembro, que agora tem 2.100 contratos negociados. A saca de 60 quilos para entrega nesse mês vem negociada a R$ 34,25. A posição de janeiro tem 530 contratos, com queda de 0,87% no preço. A saca vale agora, para essa posição, R$ 36,35. Já a posição de março do ano que vem negocia a saca de milho a R$ 36,60, praticamente operando na estabilidade, no mesmo valor do fechamento do dia anterior. Por aqui a gente confere agora mais cotações do mercado físico, dessa vez para os municípios produtores do Paraná. O assunto continua sendo a safra brasileira agora. Nós comentamos aqui a respeito do último levantamento da Conab e nós conversávamos com a repórter Érica Machado, ela que é de Minas Gerais, e ela resolveu fazer um levantamento para mostrar o que aumenta a produção na safra 15/16 no estado mineiro. E por lá vai haver uma safra recorde para amendoim, para soja, para milho, girassol e feijão. É o que você acompanha agora. O volume de 12,86 milhões de toneladas supera o maior volume registrado em 2013, que foi de 12 milhões e 100 mil toneladas. Em relação à safra 2014 e 2015, o crescimento é de 8,7%. Os dados fazem parte do primeiro levantamento de safra divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Segundo nota da Secretaria de Estado da Agricultura, os números sinalizam resultados animadores, mesmo levando-se em consideração que esses são dados iniciais e que podem se alterar para cima ou para baixo no decorrer da safra em função das condições climáticas. Segundo as informações, o levantamento mostra a visão empreendedora dos produtores mineiros que acreditam e investem na produção, garantindo a oferta de alimentos em quantidade para atender os mercados externo e interno. A soja será a grande responsável pela safra recorde mineira, registrando crescimento de 18,1% na produção e totalizando volume de 4 milhões e 100 mil toneladas. Outros produtos que também registrarão crescimento na próxima safra são o milho, com aumento de 6,5%, trigo 20,3%, amendoim com acréscimo de 3,3%, feijão com alta de 4,5% e girassol com incremento de 3,4%. Érica Machado para o SBA. Atenção, município de Minaçu, em Goiás, obrigada por estarem ligados aqui com a gente. Quem está ligado aqui no canal do Boi é o Ronário Arantes e o Pedro Henrique. Mandaram mensagem para a gente agora pelo aplicativo WhatsApp, obrigada pela companhia. E além deles também o Arthur Ferreira, que é de Riacho de Santana, na Bahia, mandou mensagem também para a gente respondendo a nossa pergunta da enquete dessa semana, que quer saber o que influencia mais, o que prejudica mais o produtor rural neste momento, se é o dólar, o clima ou a instabilidade política e econômica do país. O Arthur respondeu para a gente que o dólar está impactando mais a sua produção. Você então que também nos acompanha aqui pelo canal do Boi, participe da enquete enviando a sua resposta pelo aplicativo WhatsApp. Você pode também fazer isso pelo Twitter ou outras redes sociais. Veja agora como. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você.
Veja no próximo bloco que seca severa prejudica lavouras de café conilon no Espírito Santo. Olha, segundo o leilão do arroz, na Bolsa comercializou 70% do cereal. Assunto de logo mais no Agricultura BR. E o segundo leilão de arroz na Bolsa comercializou 70% da oferta do cereal. É isso mesmo, esse leilão aconteceu ontem, dia 22 de outubro. O leilão foi o segundo realizado pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, que negociou arroz, comercializou cerca de 54 mil sacas de 60 quilos do cereal, no valor de R$ 41,85. Esse valor foi cerca de R$ 1,00 acima do indicador arroz em casca feito pelo CPEA. Na avaliação dos organizadores do evento, o pregão foi positivo, já que no primeiro leilão realizado, que foi no dia 1º de outubro, apenas 10% do arroz ofertado foi negociado. Desta vez, com 70%, essa avaliação foi positiva. Bom, o programa Arroz na Bolsa tem como objetivo trazer aí para o setor arrozeiro do Brasil a possibilidade de fazer a comercialização do produto desta maneira também, mais moderna, virtual, e o objetivo dela é trazer mais transparência nos negócios, mais garantia de pagamento e garantir também a participação mais efetiva do produtor no destino da sua produção. Bom, e a gente continua falando de arroz por aqui, agora chegou a hora de falar de mercado. Bom, os preços do arroz em casca no cenário nacional continuam firmes. A gente vem destacando essa informação aqui frequentemente no Agricultura BR. O indicador CPEA para o arroz em casca registrou ontem mais um dia de alta, uma leve alta, mas ainda assim indica que os preços continuam firmes aqui no cenário nacional. Vamos acompanhar os últimos negócios então com o cereal. Você vê no dia 22 de outubro o preço médio da saca de 50 quilos operando a R$ 40,87. Na comparação com o dia anterior, 21 de outubro, há uma leve alta de 0,02%. Mas se a gente acompanhar agora o que aconteceu ao longo de todo o mês de outubro, há uma alta superior a 2%, ela chega a 2,41%, levando em consideração o período do dia 1º de outubro até ontem, dia 22. Agora é hora de mais cotações do cereal no estado gaúcho. O assunto continua sendo arroz, mas nós vamos ver agora uma situação que é muito preocupante. Os estoques de milho, arroz e feijão no Brasil são extremamente baixos e a temporada 2015-2016 pode trazer impactos muito negativos para o consumo interno do Brasil. Primeiramente, nós vamos chamar a atenção para a questão do milho no Brasil. O milho no Brasil, primeiramente, está bastante concentrado sua produção na segunda safra, ou safrinha. Ela já concentra 66% da produção nacional deste cereal. Além disso, há uma situação internacional muito diferente. Há pouco nós trazemos o destaque que o milho norte-americano vem sendo prejudicado por conta do dólar mais elevado, perde competitividade e, com isso, o milho brasileiro fica cada vez mais atraente aos olhos internacionais, aos olhos do importador. Com isso, o abastecimento interno pode ser extremamente prejudicado na temporada 2015 e 2016 e você sabe, qualquer cadeia produtiva precisa deste cereal. Vamos ver agora o estudo gráfico da Agência Rural Business, mostra aqui a produção brasileira e mostra aqui como é que está a concentração ou divisão da produção de milho no Brasil entre primeira e segunda safra. Essa linha aqui está entre 2011, a safra 11-12 até a safra 15-16,
feita pela Rural Business, mas tem outras que eles fizeram antes. E se nós pegarmos anos anteriores, a temporada 11 e 12, a linha verde estaria acima dessa linha roxa. O que acontece é que, com o passar dos anos, a linha verde veio para baixo e começou a ganhar cada vez mais distância da linha roxa. Por quê? Porque a safra de milho se concentra na segunda safra brasileira. É por isso que esse distanciamento vem aumentando ano a ano. E deve chegar a temporada 15-16, de acordo com a Conab, com a produção de milho segunda safra em 54.630.000 toneladas e a primeira safra 28.480.000 toneladas. E essa é uma situação que tem que preocupar quem precisa do milho, porque com a situação atual, o milho brasileiro é atraente e as exportações devem se manter cada vez mais elevadas, como acontece agora no mês de outubro. Mas olha, nós conversávamos um pouco antes do Agricultura BR começar com a analista Tânia Tosi e ela alertou uma situação que é muito preocupante. Situação de abastecimento com arroz e feijão, essas sim, essas são extremamente preocupantes e o governo está muito preocupado. Na visão da analista, o governo, inclusive, você pode observar que muitas reportagens feitas pelo país mostram que cada vez mais essa crise econômica, financeira está agravante e que o brasileiro precisa, inclusive, encontrar outras maneiras de se alimentar que não com o tradicional arroz e feijão, que é uma cultura nacional. Mas não é só por conta disso. Na visão dela, isso acontece porque tem pouco arroz, pouco feijão também. Na questão do arroz com casca, por exemplo, a diferença entre o que o Brasil deve produzir na temporada 15-16, 12.790.000 toneladas, com o que deve consumir, 12 milhões, é muito pequena. Os estoques nacionais são extremamente arriscados no momento para a temporada, porque pode faltar arroz, sim. Nós temos aqui um estudo que foi feito pela agência mostrando o arroz e o feijão na produção brasileira. Na cor verde está o arroz em casca, na cor vermelha está o feijão. Observe já de cara que não tem a previsão para o feijão produzido na temporada 15-16. A Conab não deu esses números no último levantamento, mas nem precisa porque que dá para visualizar bem o que vem ocorrendo com a produção dessas duas culturas que são muito importantes para o consumo interno nacional. O arroz em casca, 11.600.000 toneladas, produção na temporada 11-12, deve chegar à temporada 15-16 com 12.090.000 toneladas. Essa aqui é a condição do arroz em casca no Brasil. Em relação à produção de feijão, a temporada 11-12, ela vem com 2.920.000 toneladas e a 14-15 chega a 3.190.000 toneladas. Essa aqui é a questão de produção. Nós vamos mostrar agora como é que fica a questão do consumo e eu vou até pedir para os meus colegas aqui do estúdio, porque eu quero mostrar ou tentar visualizar os dois gráficos ao mesmo tempo. Você viu ali a produção e agora você vai ver aqui o consumo, tá? Então o consumo, olha como que fica. Linha verde é o arroz, linha vermelha é o feijão. Arroz em casca, o consumo na temporada 11-12 era de 11.660.000 toneladas, na 15-16, 12 milhões, enquanto que o feijão na temporada 11-12, 3.500.000 toneladas, enquanto a temporada 14-15, 3.350.000 toneladas. Observe aí na sua casa que os números são muito apertados e no caso do feijão, a temporada 14-15 ficou devendo, teve que importar feijão para conseguir manter o abastecimento interno. Pode mudar aí na tela para mim, por favor, então? Coloca mais uma vez a produção, só para o pessoal que está em casa comparar só as duas últimas safras de arroz e feijão. Vamos ver qual que coloca na tela? Está na tela agora, então, o gráfico que mostra a produção brasileira. Nós temos a produção brasileira 15-16 de arroz cor verde em 12.090.000 toneladas e feijão 3.190.000 toneladas. Agora muda essa tela para o pessoal conseguir enxergar a diferença desses números. Agora nós acompanhamos os números em relação ao consumo interno do Brasil. Você tem aqui uma questão de consumo que chega até... Vou pedir para o pessoal colocar aqui para mim 12 milhões de toneladas, enquanto que o consumo de feijão fica em 3.350.000 toneladas. Com o arroz tem até alguma diferença que garante algum estoque.
com feijão, não tem estoque nenhum e precisa de importação. Temporada 14 e 15 precisa de importação para manter o consumo interno. Só por esses números já se explica bem a situação e também as campanhas do governo em relação ao consumo de outros produtos no país. Mais um destaque agora sobre o clima no Brasil. Olha só, o nível dos reservatórios de água do Nordeste do país não para de cair. A região sofre a pior seca dos últimos 83 anos. Para a gente ter uma ideia, o reservatório de Sobradinho, na Bahia, que é abastecido pelo Rio São Francisco, está com apenas 6% da sua capacidade. Além dele ser o principal gerador de energia elétrica para a região, ele também abastece a população e também a agricultura, é claro. Olha, e o produtor Miguel Marcos Ferreira, ele que é da cidade de Petrolina, no Pernambuco, nos mandou uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, fazendo esse alerta e pedindo sobre a previsão do tempo, previsão de chuvas sobre essa região. Assim como ele, outros produtores também dependem do reservatório de Sobradinho para irrigar a sua produção. Bom, atendendo então ao pedido do Miguel e dos produtores dessa região, a gente conversa agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, para saber como ficam as condições climáticas para a região oeste de Minas Gerais e também sobre a região oeste da Bahia e o norte de Minas Gerais, que é onde é abastecido o Rio São Francisco. Vamos voltar então até a Somar para saber dessas informações. Thaís, e tem previsão de chuva volumosa para aliviar um pouco a situação por lá? Olha, Juliana, por enquanto não, mas os meses de verão até o fim do ano sim, vai voltar a chover um pouco mais por lá. Como você mesma disse, a região está sofrendo aí com a falta de chuvas. Como a gente observa aqui neste gráfico, essa área destacada é a área da região da bacia do Rio São Francisco, que vai desde o norte de Minas Gerais, oeste da Bahia até o interior da região nordeste. No último mês, choveu apenas 30 milímetros e somente nessa faixa aqui do oeste de Minas e também da Bahia. São 30 milímetros em 30 dias, pouquíssima chuva aí sobre toda essa região. No início desse mês, o reservatório equivalente da bacia do Rio São Francisco estava operando com 12,3% da sua capacidade. No mesmo período do ano passado, esse reservatório estava com 20,2%. Então, quer dizer que esse ano realmente as chuvas estão bem menores sobre essa região. No mês de novembro, vai voltar a chover um pouco mais sobre a região da bacia do Rio São Francisco, como a gente observa aqui no acumulado de chuva, chove um pouco mais também, vai chover um pouco mais sobre o norte de Minas e oeste da Bahia. Nessas regiões aqui mais ao norte do reservatório da bacia do São Francisco, as chuvas ainda não vão ser tão frequentes e volumosas durante o mês de novembro. A partir de dezembro, aí sim, as chuvas voltam a ganhar força em praticamente todas as áreas da bacia do Rio São Francisco, principalmente nas áreas ao norte de Minas Gerais. Na Bahia também volta a chover um pouco mais em dezembro, acumulados já passando dos 100 milímetros. Essa chuva ainda não deve ser tão volumosa, embora a gente observe aqui que deve chover mais de 100 milímetros, mas ela ainda deve ficar abaixo da média. Em janeiro, a chuva ganha até um pouco mais de força sobre a região, principalmente sobre o norte de Minas. É sobre o norte de Minas que as chuvas mais volumosas devem se concentrar aí agora nos próximos meses. Mas em janeiro vai voltar a chover de uma maneira geral sobre toda a região da bacia do Rio São Francisco. Infelizmente, essas chuvas, embora elas venham agora com mais frequência, elas ainda não devem ajudar a aumentar muito o nível dos afluentes e também dos reservatórios da região, porque, como vocês disseram mesmo, a falta de chuvas dos últimos dias baixou muito o nível dos rios e também essa chuva agora que vai cair nos próximos dias, nos próximos meses, ela deve aliviar um pouco a situação, mas ainda não deve subir muito o nível dos reservatórios. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, e obrigada pelos destaques até já. Por aqui a gente confere agora mais cotações de mercado. Veja como estão os valores do arroz no Rio Grande do Sul.
a gente continua destacando o clima aqui no Agricultura BR. Aliás, ele tem sido o grande vilão neste momento para os produtores rurais do Brasil. Bom, enquanto no Nordeste falta chuva, no Sul há um excesso de chuva que vem trazendo muito prejuízo aos produtores locais. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os produtores de alface registraram perdas de até 80% na sua produção nessa semana por conta do excesso de chuvas. Essa informação foi dada ontem pela Emater Gaúcha, que também diz que a região registrou enxurradas e alagamentos. Um outro dado que chama a atenção é para a região produtora de tabaco, o município de Venâncio Aires, que é o maior produtor de tabaco de fumo do Brasil, contabilizou perdas muito expressivas. De acordo com a AFUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, dados extraoficiais apontam perdas de até 56 milhões de reais nessa área produtora por conta dos granizos que atingiram a região na última quarta-feira. Essas informações dizem respeito ao estado do Rio Grande do Sul, que vem trazendo muita chuva e preocupação para os produtores lá por lá. Mas não é só o estado do Rio Grande do Sul que também tem prejuízos, não é, Fabiano? Exatamente. Também no estado do Paraná tem fortes prejuízos. Inclusive o telespectador Fabrício Cima, ele que é de Teixeira Soares, no interior do estado do Paraná, enviou um vídeo de chuva de granizo na sua produção no centro-sul do estado do Paraná. A chuva aconteceu ontem por volta do meio-dia. Você vê a filmagem dele, estava no trator e mostra bem a chuva caindo sobre as áreas de produção. É claro que isso traz prejuízo para o produtor, que acaba sendo afetado por essas chuvas de granizo. No sul do país chove muito e também com granizo, inclusive com pedras grandes. É isso, a gente vai falar então com a Thaís mais uma vez, porque ela tem os destaques da região produtora do Paraná e também no sudeste do país, onde tem previsão de clima muito pesado. Vamos voltar então até a Somar para saber com ela como que ficam, Thaís, essas condições nas próximas semanas. Olha, Juliana, neste fim de semana ainda vai continuar chovendo entre as regiões sul e sudeste do país. Como vocês disseram, ontem diversos municípios do Paraná, Santa Catarina, registraram quedas de granizo, mas o granizo não atingiu só esses estados, não. Ele chegou também sobre a região sudeste, o estado de São Paulo. As cidades do interior do estado de São Paulo também registraram queda de granizo na tarde de ontem. E tudo isso graças a uma frente fria. Como a gente observa aqui, nuvens bastante carregadas já estão sobre a região sudeste do país. Na tarde de hoje, inclusive, a previsão ainda é de chuva forte entre o Paraná e o sul de São Paulo. Nessa área aqui, o risco para granizo na tarde de hoje é ainda elevado. Sobre o Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar um pouco mais firme, as instabilidades já se afastam, a frente fria já subiu mais e o sol volta a aparecer por lá. Só que entre São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, continua chovendo ainda na tarde de hoje. As temperaturas já não sobem muito. Em São Paulo, por exemplo, a máxima hoje não passa dos 25 graus. Sobre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, também teremos temperaturas mais amenas aí na tarde desta sexta-feira. Só mesmo entre Espírito Santo e Minas é que as temperaturas se elevam mais e as máximas passam facilmente dos 30 graus. Amanhã, essa frente fria continua atuando entre as regiões sul e sudeste. A chuva forte já perde intensidade, a frente fria já vai perder um pouco de força, as instabilidades já não devem provocar chuva forte. Continua chovendo sobre o Paraná, mas como eu disse, sem grande intensidade, já não há mais risco para temporais. As instabilidades se espalham mais também sobre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, o tempo ainda fica firme na tarde deste sábado. Amanhã as temperaturas devem cair um pouco mais, principalmente sobre a faixa leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Na capital paulista, máxima de apenas 22 graus. Os termômetros continuam mais elevados somente entre Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Já no domingo, novas áreas de instabilidade voltam a se formar na altura do Paraguai. E aí sim volta a chover sobre o Rio Grande do Sul. Mas essa chuva aqui ainda vai ser mais irregular e também mal distribuída. Não há risco para temporais sobre a região sul do país durante este fim de semana. Neste fim de semana também, durante o domingo, a frente fria avança ainda mais e já vai provocar chuva sobre todo o estado de Minas. Continua chovendo entre Rio, Espírito Santo e também São Paulo. Só que no sábado e no domingo, a chance para queda de granizo, o risco para queda de granizo já é bem menor,
As temperaturas no domingo devem cair ainda mais, como a gente observa aqui em Santa Catarina, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, na região serrana, a máxima não passa dos 18 graus. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Thaís. E já ela está aqui de volta com a gente para falar sobre o Espírito Santo em especial, porque lá o clima também afeta a produção. A seca prejudica os cafezais da variedade Conilon no estado. Exatamente, Juliana. Olha, o estado do Espírito Santo enfrenta a pior crise hídrica ou a pior seca desde o verão, desde o último verão. Ele vem enfrentando essa situação, que é a pior seca dos últimos 40 anos. Olha, a situação no Espírito Santo é tão severa, é tão forte em relação à seca, que por lá tem 15 municípios, cerca de 15 municípios que passam por uma situação ainda mais complicada. Quem produz café, por exemplo, não pode irrigar as suas áreas mesmo que tenha condições. Se fizer, toma uma multa que chega até R$ 2.700 por dia. Enquanto isso, os produtores e principalmente as áreas de produção de café Conilon vão sofrendo com essa situação, porque algumas áreas do estado do Espírito Santo, áreas de produção, já não chove há pelo menos 45 dias. E esse é o assunto de destaque agora na Agricultura BR. Vamos voltar a falar com a Thaís Baroni para saber como é que fica essa chuva no Espírito Santo. Parece que tem algumas áreas que vão até receber nos próximos dias chuva, Thaís, mas ainda assim muito irregular. Isso mesmo, Fabiana. Agora, nos próximos dias, a chuva deve retornar um pouco mais sobre o Espírito Santo, mas até o fim de outubro, elas ainda não devem vir com grandes volumes. Como vocês disseram, tem chovido muito pouco por lá. O solo de todo o estado está bastante seco. Só que já na tarde de hoje, como eu disse, uma frente fria aí que vai chegar à região sudeste do país deve provocar pancadas de chuva em toda a metade sul do estado. Essa chuva aqui ainda é irregular e mal distribuída e, como eu disse, não deve trazer grandes volumes de chuva. Amanhã a situação não muda muito sobre o Espírito Santo, continua chovendo na metade sul do estado. No extremo norte o tempo ainda vai ficar firme durante este sábado, só que no domingo a frente fria avança ainda mais e aí sim volta a chover em todo o estado do Espírito Santo, mas nesses próximos dias a chuva ainda não deve ser muito volumosa. Como a gente observa aqui, os acumulados não devem passar dos 5 milímetros, uma chuva bem irregular e mal distribuída. A partir do dia 28 de outubro, aí volta a chover um pouco mais sobre o Espírito Santo. Já teremos acumulados de mais de 30 milímetros em praticamente todas as áreas do estado. Esse acumulado é entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro. A partir do dia 2 de novembro, no início do mês de novembro, aí sim as chuvas devem chegar com um pouco mais de intensidade sobre as áreas produtoras do Espírito Santo e já teremos mais de 50 milímetros acumulados em praticamente todas as áreas. Essa chuva ainda irregular e também mal distribuída não deve vir aí com muita intensidade, como eu disse, mas já deve ajudar um pouco a aumentar os níveis de umidade no solo. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas segunda eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, obrigado pela participação, bom final de semana. Por aqui é hora de cotações de mercado. A gente confere então como estão as cotações do Arábica e do Conilon para o estado do Espírito Santo. Hoje é um dia de quedas para os cafés negociados pelo mundo. Nova York vinha em queda com o café arábica e também em Londres o café robusta caía. É o que você vai conferir comigo agora, plataforma Life, trazendo os números do robusta em queda. E a posição de novembro negociada a $1.540 por tonelada, queda de 1,40%. Janeiro a $1.568 a tonelada, cai 1,13%. Março, $1.583 por tonelada, cai 1%, e maio, $1.598 por tonelada, reduzindo em 1,29% se comparado ao último fechamento lá na Bolsa de Londres.
Destaque agora para o mercado do algodão no cenário internacional, principalmente porque ele influencia os negócios também aqui no Brasil. Nesta semana, a gente trouxe aqui no Agricultura BR que a notícia de que haveria chuvas fortes sobre a região produtora de algodão no Texas, nos Estados Unidos, fez as cotações elevarem no início da semana. Essa previsão não se confirmou. Com isso, o algodão em Nova York caía ontem na Bolsa de Nova York, na plataforma ICE Futures, perdendo o suporte de 64 centes por libra-peso que havia recuperado nos últimos dias. No dia de hoje, algodão negociado em Nova York vem estável. Vamos acompanhar os negócios então. Você tem a plataforma aí lá na sua tela. A posição de dezembro de 2015 opera a 62 centes de dólar, mais 54, agora 55 por libra-peso. Leve alta de 0,04%, praticamente estável em relação ao ajuste anterior. Março vem no mesmo valor de ontem, a 62 centes mais 37 por libra-peso. A posição de maio, 62 centes mais 94, com alta de 0,14%. E a posição de julho de 2016 opera agora a 63 centes de dólar mais 22 por libra-peso, leve alta de 0,01%, praticamente estável. Bom, falando ainda em algodão, hoje, dia 23 de outubro, é aniversário do município de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, um importante estado, um importante município produtor de algodão no estado. É o segundo maior produtor, fica atrás apenas do município de Costa Rica. Então, parabéns a Chapadão do Sul por ter essa importante produção por aí. Por aqui, a gente fica agora com mais cotações do algodão, desta vez para Pluma, no Mato Grosso. Agricultura BR desta sexta-feira, já chegando próximo ao final. Vamos trazer agora, então, como é que está a operação com soja e dólar. Soja nos Estados Unidos, dólar no Brasil. E você confere comigo agora como é que vem os negócios em Chicago, porque vinha perdendo nas duas primeiras checagens aqui do Agricultura BR e nada mudou, porque a soja continua em movimento de recuo. Posição de novembro é negociado a 8 dólares 94 centes, mais 50 por bushel, 0,47% de queda. Janeiro a 8 dólares 95 centes por bushel, recua 0,66%. Março de 2016, 8 dólares 96 centes mais 75 bushel, cai 0,66%, enquanto maio tem negócios a 8 dólares 99 centes mais 75 por bushel, caindo 0,71%. É uma situação de queda. As posições de mais curto prazo já não tem mais o piso de 9 dólares por bushel, mas essa queda já foi maior. Você pode ver ali na sua última coluna da esquerda para a direita que os negócios já estiveram bem mais baixos, pelo menos 1 cento de dólar mais baixo. A queda, neste momento, ela vai sendo reduzida, mas com as posições negociadas abaixo de 9 dólares por bushel. Um dos fundamentos que forma o preço da soja aqui no Brasil. O outro é o dólar comercial negociado no Brasil, que tem tido muita oscilação, muita pressão e também influência externa e, claro, os problemas do Brasil que acabam fazendo com que o dólar oscile. E nós temos aqui hoje o dólar agora em queda. Dólar recuando 0,30% a R$ 3,89 mais 5 neste momento. Sexta-feira não está sendo boa, portanto, porque se o dólar recua e Chicago também recua com a soja, na formação de preço aqui no Brasil, a situação acaba não sendo tão favorável para o produtor, para o sojicultor nacional. Essa edição está quase chegando ao fim. A gente relembra agora para você
que nessa semana nós lançamos aqui para os telespectadores a seguinte enquete. O que mais preocupa você, produtor rural, no momento? O dólar, o clima ou a instabilidade política e econômica do Brasil? A Isaura acaba de participar aqui no Agricultura BR, mandou uma mensagem muito importante para a gente. Tá certo, o pessoal da produção aqui está mandando para nós a informação. A Isaura, que é do interior do estado de São Paulo, e ela disse o seguinte, vou tentar fazer um resumo aqui, tá, Isaura? Mas ela disse que vários fatores preocupam a agricultura brasileira, que tem toda a importância para a economia nacional. O clima, o dólar, também as questões políticas, e que acabam trazendo impactos que são negativos, né? E que trazem muita preocupação para o produtor rural do Brasil. Então, obrigada a você que participou da enquete conosco nessa semana. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, relembrando agora com você o que foi destaque no dia de hoje. Olha, hoje você viu aqui no Agricultura BR que os estoques de arroz e feijão estão numa situação precária no Brasil, temporada 15/16. A moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país somou mais de 36 milhões de toneladas no acumulado da primeira quinzena de outubro, um volume 10% inferior em relação à quinzena anterior. Você viu os resultados também do segundo leilão com arroz na Bolsa Brasileira. E ainda destaque especial para a previsão do tempo no Nordeste do país e também no estado do Espírito Santo. A gente espera que você tenha acompanhado com a gente. Se você perdeu essa edição, fique ligado no blog do Agricultura BR, você pode revê-la na integral. Então tenha uma boa tarde, a gente volta logo mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.